Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira e única edição deste sabadão, como sempre, com muita informação pra vocês. Já chega deixando o like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações e aproveita para seguir o nosso perfil lá no Instagram. Olha, galera, infelizmente nós tivemos jogos já nesse sábado e nesse momento o Santos acabou de empurrar o Vasco para a zona de rebaixamento. A rodada está em curso, o Vasco enfrenta a equipe do Internacional no Beira-Rio amanhã às 18h30 para tentar reverter essa situação. No mínimo, o Vasco vai precisar voltar de Porto Alegre com um pontinho na bagagem, senão vai dormir pela primeira vez na edição do Brasileiro de 2025 dentro da zona de rebaixamento. Vamos aos jogos desse sábado. Botafogo 1, Corinthians 1, Mirassol 1, Vitória 1. Detalhe que o Vitória nesse momento briga pela nossa faixa de campeonato e o Vitória pós-Copa no Mundo de Clubes aí vem de uma arrancada. O Vitória chegou ao seu 17 pontos e não sabe o que é perder a 4 jogos. É bem verdade que foram 3 empates e uma vitória, mas é uma equipe que vem competindo aí e com dificuldade as equipes vêm conseguindo tirar pontos deles lá. Lembrando que quem assumiu Vitória foi justamente Fábio Carille. Beleza? O Fortaleza, depois de muitas rodadas sem vencer, conseguiu vencer o Red Bull Bragantino por 3-1 e tem a mesma pontuação do Vasco. Nesse momento, chegou a 14 pontos. Red Bull Bragantino, que vinha brigando pela liderança e pós-Copa aí, tá sinistra a situação para eles. Vem de 3 derrotas consecutivas e o jogo do retorno da Copa eles empataram. Então, nos últimos 4 jogos, um empate e 3 derrotas. Já a equipe do Sport, cara, se eu fosse torcedor do Sport, e olha que é um vascaíno falando aqui, acho que teria uma galera que de repente desistiria hoje. Os caras têm apenas 4 pontos depois aí já de 15 rodadas, agora chegamos à rodada número 16 e aí 17. E aí o que acontece? O Sport abre o placar ali bem no iniciozinho do jogo, no começo do segundo tempo faz o 2-0, mas a equipe aos 43 minutos do segundo tempo cedeu o empate aí para o Santos. O Vasco estava ficando fora da zona com a vitória do Sport, porém esse empatezinho maroto do Santos na retinha final empurrou a gente para a zona da degola. Então, com isso, momentaneamente, pegando ali do 14º para baixo, o Grêmio tem 17, o Vitória tem 17, o Santos é o primeiro fora da zona com 15, o Vasco é o primeiro dentro da zona com 14, mesmo a pontuação do Fortaleza, que venceu hoje, chegou a 14 pontos. O Vasco tem um saldo melhor que o do Fortaleza, o nosso é -4, do Fortaleza é -5. Batendo na madeirinha aqui, se o Vasco perder amanhã de 1-0 ou 2-0, sai de -5, -6, o Fortaleza ainda assim não nos ultrapassa, porque o Vasco tem 4 vitórias e o Fortaleza só tem 3. Detalhe, o Juventude joga na rodada, não nos ultrapassa, porque o saldo de gols ali do Juventude é bizarro, é -19, mas podemos ter mais uma equipe ali empatando com a nossa pontuação, caso o Vasco perca para o Inter. Por outro lado, se a gente conseguir voltar do Beira-Rio com 3 pontos, a gente no mínimo escala ali até a 14ª colocação, 15ª colocação, podendo flertar até com a 14ª, que é o mais provável. O Ceará vai jogar contra o líder Cruzeiro fora de casa. Já a equipe do Grêmio, nessa rodada, vai jogar contra a equipe do Palmeiras, tá? O Palmeiras joga em casa, o Palmeiras está ali tentando ir atrás do Cruzeiro para buscar a liderança do campeonato. Então, o mais provável é, em caso de vitória, a gente terminar, digamos aí que na 14ª colocação. Até se ter o Ceará, mas na verdade o Ceará já tem 18 pontos, tá bom? Então, essa é a situação do Vasco aí de tabela. Eu já vou te pedir um spoiler. Qual é o resultado que você acredita que a gente consegue voltar amanhã do Beira-Rio? Com uma vitória, com um empate ou com uma derrota? Quiser deixar seu palpite, deixa aqui embaixo nos comentários. Falando do jogo de amanhã, o Vasco já desembarcou com a sua delegação em Porto Alegre e temos também já novidades. A lista de relacionados saiu, inclusive foi confirmada uma informação que eu trouxe para vocês ainda ontem aqui no canal. O Thiago Mendes foi relacionado pela primeira vez. A tendência é que o Thiago Mendes fique no banco de reservas e nós temos 3 ausências para a partida. GB e
Felipe Coutinho lesionados não foram relacionados e o zagueiro João Vitor tomou o terceiro cartão amarelo e está fora da partida. Com isso, nós devemos ter o retorno do Lucas Freitas à zaga. Ele ficou fora do jogo do Independente Del Valle devido a uma gripe forte. Porém, o Hugo Moura deve ser mantido na zaga. A diferença é que contra o Del Valle, o Hugo foi o zagueiro pela esquerda, agora ele deve ser deslocado para ser o zagueiro pela direita. Então, Hugo e Lucas Freitas devem formar a dupla de zaga com um tripé de meio-campistas formados ali por Jair, Tietê e também o Nuno Moreira. Então, esse é o mais provável meio-campo do Vasco para enfrentar a equipe do Internacional de Porto Alegre amanhã no Beira-Rio. Beleza? Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse provável time e vamos aqui à lista de relacionados em ordem alfabética. Alex Teixeira, Daniel Fusato, David Estrela Garré, Hugo Moura, Jair, Maurício Lemos, Léo Jardim, Rod Augusto, Lucas Freitas, Lucas Piton, Luiz Gustavo, Matheus Carvalho, Nuno Moreira, Pablo, Paulinho, Paulo Henrique, Puma Rodrigues, Rayan, Tietê, Thiago Mendes, Verrete e Vitor Luiz. Esses são aí os guerreiros que vão ter que lutar a batalha aí do Beira-Rio. Meus amigos, aqui estamos nós de novo falando que o Vasco está na zona de rebaixamento. É brincadeira. Mas enfim, quero te ouvir. Deixa o teu relato sobre essa situação aqui embaixo nos comentários. Bom, galera, caminhando para a reta final, mês de agosto agora é mês dos pais. Você que ama seu papai, acredito eu que essa paixão pelo Vasco da Gama veio do seu papai e por que não presenteá-lo? Tá rolando a Golseio da Golcase e aproveita que o Dia dos Pais está chegando, já garante o presente do seu pai. Se você usar o meu cupom GOVASCO, ainda tem alguns descontos acrescidos. Copo Vibe, esse copo estava saindo por R$ 129,90, porém ele está saindo nesse momento agora por R$ 89,90. Se você aplicar o meu cupom, ele sai por R$ 81,50. Você ainda pode personalizar com o nome do seu pai, botar um número. Olha que legal. Detalhe, se você comprar o copo Vibe mais a garrafa Fresh de 950 ml, ele está saindo por R$ 229,90. Usando meu cupom, está saindo por R$ 218. Use o cupom GOVASCO aí para levar a garrafa Fresh mais o copo Vibe. Aproveita aí por tempo limitado. Corre que vai esgotar. Se você quiser ir só na nossa garrafa Fresh de 950 ml, lembrando que tudo que eu estou mostrando aqui, galera, tem várias estampas, tá? Você usando o nosso cupom GOVASCO, você ganha um desconto também. Ela tá saindo por incríveis R$ 151,50, tá? Ela custa R$ 230, tava saindo na promoção por R$ 159, usando o meu cupom, tá saindo por R$ 151,50. Detalhe, a garrafa só nesse mês agora tá saindo mais barata do que a de 650 ml. A de 650 ml tá saindo por R$ 179,90. Garrafa Fresh, essa aqui é de 500 ml, tá saindo por menos de R$ 80. Usando o meu cupom, tá saindo por R$ 74. Você pode personalizar também, tem várias estampas, a nossa garrafa de entrada 500 ml. E as nossas capinhas de celulares, comprando uma, a segunda sai de graça, por menos de R$ 25. Você leva aí 2 capinhas do Vascão da Gama. Mês dos pais chegando, olha a minha aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui como se fosse meu pai, ó, 10 Manuel, e aqui em cima, ó, Diego. Então você pode fazer uma capinha igual essa aqui pro seu pai. Você pode personalizar, tá? Cor de pele, tipo de cabelo, cor do cabelo, a camisa, o número, o nome, tudo isso aqui você edita. Então é uma capinha bem legal para você presentear pro seu pai. Essas estampas, inclusive, você pode fazer na nossa garrafa térmica e também no copo. Então corre lá na Golcase e usa o nosso cupom GOVASCO para garantir os seus descontos aí. É a Golseio da Golcase, o presente do seu pai tá aqui. Não dá mole para você conseguir receber o produto antes do Dia dos Pais. Golcase, parceira do canal Futebolaço. Galera, caminhando para fechar agora, prometi vocês finalizar a entrevista do presidente Pedrinho e eu separei para vocês mais alguns pequenos trechos aqui para gente fechar aí as dúvidas, beleza? Primeiro bloco agora, o Pedrinho vai falar sobre as acusações que o Edmundo tem feito à sua pessoa, inclusive, não apenas ao Pedrinho, ele acusou o empresário do Léo Jardim de ter forçado o Vasco a contratar o Thiago Mendes para renovar o contrato do Léo Jardim. O Pedrinho vai rebater essa situação e o Pedrinho foi questionado o que ele tem para dizer sobre as acusações e as marretadas que ele tem tomado aí do Edmundo. O Edmundo, inclusive, por pelo menos 2 vezes já pediu o impeachment
do presidente Pedrinho. Com vocês, o Pedrinho, esclarecendo essas falas aí do Edmundo. O Thiago Mendes já era um desejo nosso muito antes da renovação do Léo Jardim, mas muito antes. Tá? Já estava mapeado, já era um jogador que era do nosso interesse. E se o empresário do Léo Jardim tivesse indicado o Thiago Mendes e nos interessasse, se ele nos interessasse, eu também não teria problema. Mas isso é uma maior mentira. Isso nunca existiu. E é bom vocês não falarem comigo, pergunte para o empresário do Léo Jardim. Porque senão fica o disse pelo... Entendeu? Então assim, ele vai falar, aí quem gosta dele acredita nele, aí eu vou falar, quem gosta de mim acredita em mim, e a verdade não aparece. Então é só você ligar para o empresário do Léo Jardim e perguntar. Isso nunca existiu, pô. E se tivesse existido, cara, o empresário do Léo Jardim indicou, era um nome que a gente gostava, facilitou a negociação e a gente fez. Em nenhum momento foi indicado pelo empresário do Léo Jardim. Nenhum momento. Esse era um jogador que a gente já tinha mapeado. E foi muito debatido. Depois que a gente viu a possibilidade, e pelas dificuldades financeiras, e a gente procurando algumas posições, foi muito debatido, mesmo sendo um jogador que nos interessava muito. Então, assim, para ter um investimento bom para ter o jogador do nível dele. Então, assim, isso não existe. Com relação ao Edmundo, que você citou, assim, quem cala consente, tem muitas frases que elas foram criadas e eu não concordo muito. Uma delas é essa, quem cala consente. Não, cara, eu sou um cara muito educado, muito respeitoso. O Pedrinho, na física, tem muita coisa para falar sobre o que o Edmundo está falando, muita coisa. Mas qualquer coisa que eu fale hoje, ela se torna institucional. Porque ele levou um problema dele com ele mesmo a público. E se eu respondo, eu estou trazendo mais um problema para dentro do Vasco. Mas eu ia responder como Pedrinho, e não como presidente. Então eu não posso nem responder publicamente. E isso não quer dizer que eu estou consentindo com o que ele está falando. E as coisas que ele fala muito mais sobre ele do que sobre mim. Então, o momento certo do Pedrinho falar vai chegar. Agora, quem quiser acreditar nas coisas que ele fala, acredita. Eu não vou dar resposta para ele. Estando presidente, mesmo que ele me ataque na física. Só quando eu sair daqui e der uma entrevista com o Pedrinho, que automaticamente ela vai virar institucional. Agora, quando eu não estiver mais presidente, eu posso falar tudo que eu tenho para falar. Mas ele trouxe um problema pessoal, que para mim não é pessoal, é dele com ele mesmo a público. E me entristece muito, me entristece muito. Bom, virando a chave agora, galera, outra situação. O Pedrinho, durante comentarista na televisão, tinha muitas ideias, tinha muitos conceitos, foi eleito algumas vezes o melhor comentarista do país, inclusive, e ele foi questionado aí sobre o porquê que na televisão ele dizia algumas coisas e agora na prática, como presidente, ele tem feito as coisas um pouquinho diferente. E um dos exemplos é a questão de invasão, ou melhor, de idas a torcidas organizadas a centros de treinamentos. Então vocês vão ouvir o Pedrinho falando sobre essa situação. Além disso, ele foi questionado também se o protesto lá no centro de treinamentos foi combinado, porque essas acusações aconteceram porque a diretoria da Força ali e os seus componentes cobravam muitos jogadores, mas nos vídeos que foram vazados à imprensa não houve nenhuma crítica ali ao presidente Pedrinho. E o Pedrinho vai explicar que, na verdade, eles tiveram uma reunião depois daquela, só a diretoria da Força com a presidência, e eles conversaram na sala, então ele vai esclarecer essa situação dos comentários que ele fazia na TV, mas essa questão da ida das organizadas no CT. Confere aí. Quando eu faço um comentário na televisão e como presidente eu tenho uma atitude diferente, eu não sou mau caráter por isso. Inclusive eu tive a humildade de reconhecer que aqui na cadeira realmente eu tenho que ter atitudes diferentes do que eu imaginava como comentarista. Eu tiro aqueles comentários? Não, eu continuo com aquelas convicções? Continuo. Só que eu não consigo executá-las na hora que eu quero. Eu acho que em algum momento eu vou conseguir colocar em prática. Mais uma vez, assim, eu fiz um comentário na televisão e tive uma outra atitude diferente. No meu entendimento, não foi nada... O que existe, as pessoas confundem. Existe um entendimento, obviamente foi passado o que a torcida queria lá,
E quando se abre é porque há uma autorização para que isso aconteça, né? Senão é uma invasão. Para que não houvesse nenhum tipo de comportamento agressivo, que eu acho que não aconteceria, o diálogo foi aberto para que tivesse uma conversa com alguns critérios pontuais, sem agressão, e também que eu pudesse, obviamente, falar o que eu tinha para falar. E isso foi o que aconteceu quando terminou aquele protesto. Entramos para uma sala, sem as câmeras, sem celular, para eu poder dar o meu ponto de vista, para não ter filmagem. Então, combinado, parece que a gente foi lá, combinou, não foi nada disso. Tá? Para fechar, última passagem do presidente Pedrinho aqui, ele foi questionado aí sobre a questão de contratação de treinador. Ele falava muito que gostava no modelo propositivo e tal, e no começo do ano ele trouxe o Fábio Carille, que não tem nada a ver com o que o Pedrinho pensa de futebol, e na demissão do Carille ele vai numa linha completamente oposta, que é do Fernando Diniz, que já tem mais a ver aí com o que ele pensa de futebol. Ele foi questionado por que vou até pegar o exemplo dele mesmo, sair da água aí para o refrigerante, ele vai explicar essa situação, e também vai fazer uma avaliação do trabalho do Fernando Diniz, o que ele está achando até aqui, e notícia que tem a ver com o que a gente acabou de falar no primeiro bloco. O Vasco agora está dentro da zona de rebaixamento, e o Pedrinho foi questionado se ele garante que o Vasco não vai ser rebaixado em 2025. Com vocês, presidente Pedrinho. Com relação à coerência dos treinadores, todo mundo sabe o modelo, o perfil, até pelos comentários que eu fazia, do que eu queria. Só que eu tinha que entender que naquele momento a gente estava financeiramente sem dinheiro, eu identifiquei outros aspectos, não só do jogo, que a gente precisava no elenco, e olhando para o cenário de treinadores, eu não encontrava o que eu acreditava sobre futebol. Então eu tinha que ter a percepção naquele momento e trazer um treinador, obviamente, com outras características, não só do jogo, que eu achava naquele momento que poderia agregar. Então, assim, era um comentário que se eu tivesse na televisão hoje eu faria diferente, né? Porque na televisão eu falava assim, pô, a gente sai da água para o refrigerante. Só que se a água não está dando certo, também eu vou sair da água para outra água. Então é uma coisa que eu reflito também. Então, assim, sai da água, eu vou para um outro modelo. Mas, na realidade, o modelo que eu sempre gostei, eu acho que está muito claro para vocês. É um modelo que a gente marca alto, que a gente pressiona, que a gente consegue um número bom de finalizações. Com relação ao Fernando Diniz, tudo que eu imaginava dele é muito melhor, assim. Muito melhor. É um cara que se dedica demais. Acho que a gente percebe isso. Vocês percebem ali por 90, 100 minutos. Mas a gente percebe isso no dia a dia. Ele consegue apertar os atletas em diversos aspectos, físico, técnico, emocional. A gente vê uma entrega, uma intensidade no jogo. Enfim, esquece as coisas que eu falei na televisão, que eu sou fã dele, agora falando como uma avaliação profissional mesmo. E por coisas da bola a gente não ganhou alguns jogos. Então, assim, eu vejo uma evolução no trabalho, vejo uma dedicação enorme, é um cara que eu admirava já antes, admiro a sua ideia de jogo e mais ainda como profissional que está lá dentro, nos ajudando muito e que abriu mão de outros clubes quando percebeu a oportunidade de vir para o Vasco. Cara, eu não vou garantir que a gente não cai, não vou garantir que a gente vai terminar entre os 8, não vou garantir que a gente vai para a Sul-Americana, vou garantir muito trabalho e dedicação. Porque até eu posso imaginar algumas coisas, mas se eu falar qualquer coisa que eu imagine aqui, eu vou ser chacota através da minha fala, como eu sou diversas vezes, porque as pessoas aqui, elas tiveram, não aqui na presidência do Vasco, em todas as presidências, muita estratégia para as falas, né? De uma autoproteção. E eu não. Eu venho limpinho, cara, eu venho de coração aberto. Eu venho sem restrição nenhuma. E sofro por isso. Então, assim, o que a gente promete para a torcida é trabalho. Pode ter certeza, cara, o Diniz trabalha pra caramba, os jogadores trabalham pra caramba. Eu vou tentar que o grupo de análise forneça para vocês, até juntamente com a fisiologia, o GPS da marcação de todas as métricas dos treinamentos que são equivalentes aos jogos com o Fernando Diniz. É isso que eu posso prometer, trabalho, trabalho e trabalho. Para fechar a substituição, sai o Pedrinho, entra o nosso vice-presidente jurídico, Felipe Carregal. É a primeira participação dele aqui. E ele foi questionado sobre como é que anda o processo de arbitragem lá da 777. Ele confirma que o árbitro indicado pelo Vasco foi a C e ele explica o porquê
os anteriores não estavam sendo aceitos. Até o jornalista que fez a pergunta questionou se não havia conflito de interesse nos nomes indicados pelo Vasco e por isso as não aprovações, e ele disse que não tem nada a ver. Ele vai explicar o porquê que estava tendo as impugnações. Então, com vocês, o Felipe Carregal esclarecendo essa situação da arbitragem, que, segundo ele, deve levar mais 1 ano e meio, ou seja, só devemos ter o martelo definitivo batido sobre esse imbróglio entre Vasco e 777 só lá para o final do ano que vem, inclusive período que vai estar acabando já a gestão do presidente Pedrinho. Semana passada, finalmente, a árbitra indicada pelo Vasco foi aprovada pela 777, como eu já havia várias vezes dito para vocês que a 777 estava ali postergando ao máximo essa indicação, porque eles tinham expectativa ainda que no agravo do instrumento eles conseguissem de alguma forma reverter a decisão. A decisão não foi revertida e, naturalmente, eles aprovaram a indicação da árbitra que nós sugerimos. Ela já foi nomeada pela FGV e agora os dois juntos, o árbitro indicado pela 777 e a nossa árbitra, eles vão formular uma lista, que dessa lista vai sair o presidente do tribunal. Tá? Formado o tribunal, a arbitragem vai começar a dar, as partes vão se manifestar, vai ter a parte instrutória e vai ser julgada, acredito eu, dentro de 1 ano, 1 ano e meio, é o que eu estimo. Esse é hoje o cenário da arbitragem. Disse a questão do conflito de interesse, que isso é mentira. Tá? Para você ter ideia, o árbitro ele precisa fazer uma revelação, tá? Antes de ser nomeado. E a árbitra que foi agora nomeada e que foi aprovada por eles e já foi empossada, ela fez revelações de processos que ela tinha ali, de relacionamento com os escritórios. Ela não foi impugnada. Não foi. Por que os outros foram? Eu já falei para vocês, porque eles estavam com a expectativa de uma reversão do agravo. Isso não é coincidência. Por que a nossa árbitra foi aprovada justamente por eles logo depois do agravo? Isso não é coincidência. Tá? Então a gente não tinha nenhum interesse nisso. Muito ao contrário, o interesse nosso é que isso ande o mais rápido possível. Eu sempre falei isso. Bom, galera, é isso. Assim eu encerro com vocês a nossa primeira e única edição. Vou tentar subir um vídeo amanhã para vocês cedo. Vamos ver se eu organizo, consigo fazer 3 vídeos para vocês aí amanhã. Hoje, como eu disse, eu viajei, ainda ia tentar deixar um vídeo programado de manhã para fazer esse segundo à noite, mas não deu. Peguei um trânsito danado, tive para parar para almoçar na rua também. Tô gravando até com a roupa que eu saí de casa, beleza? Então tô fazendo aí para vocês esses registros e amanhã a gente volta com mais uma edição. Beijo no seu coração, eu sei que a galera tá chateada e tal, mas todo mundo é Vascão da Gama e, pô, seu pai vai ficar muito feliz com esses presentes aí da Golcase. E claro, você pode aproveitar e comprar para você, até a capinha de celular mesmo, você pode comprar uma, a segunda sai de graça, compra uma para você, compra pro seu pai, não tem problema, tá? A Golcase tem todos os tipos de telefone e celular, então você pode pedir uma pro seu iPhone, uma pro Android do seu pai, problema nenhum, tá bom? Então é isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, o acampamento de Volta Vasco, tamo junto, valeu, fui!